Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal. Se você não me conhece, eu sou bruxo, tarólogo e eu moro aqui em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. O vídeo de hoje, ele é o resumo de um date que eu não vou classificar ele como um date errado, mas também não foi um date certo. Foi um date que chegou ao fim, mas que eu acabei trazendo aqui para o YouTube e várias pessoas começaram a me perguntar sobre o meu date com um padre. Então, chegou ao fim e eu preciso dar esse update para vocês me deixarem seguir em frente. Porque eu tô recebendo muitas DMs no Instagram perguntando, e o padre? E aí eu faço os comentários, tipo, eu saí com não sei quem, as pessoas, Wesley, e o padre? Então, vamos enterrá-lo, né? Porque chegou ao fim. Mas antes, deixa o like de vocês, que isso é muito importante. O YouTube vê a interação de vocês aqui comigo e me ajuda recomendando na plataforma. Se você tiver a opção de hypar o meu canal e se você quiser hypar o meu canal, eu super agradeço. Também ajuda, é um buster, né, que ajuda o canal a ser divulgado ainda mais. Eu mudei um pouquinho a posição aqui porque hoje eu não tô de Wesley Responde, eu não tô com casos aqui criminais. Hoje tô desabafando com os meus amigos, que são vocês que me seguem. É claro que tem muita gente agora que chegou e... recomendações do YouTube, né? Vem muita gente legal, mas também vem uma galerinha mais pesada e eu noto isso quando eu faço live. Se eu fizer uma live, por exemplo, a quantidade de homens que aparece pra causar, ofender, enfim, é muito grande. Eu não me importo. Pra mim é engajamento. Quer entrar numa live pra me ofender e pra ser homofóbico, tô nem aí. Dá engajamento, então eu sempre agradeço eles pelas visualizações e pelos comentários. E realmente comentários negativos não me pega, sabe? Eu realmente sei onde eu tô na minha vida, qual é a posição que eu cheguei e não me importo com comentário de hater. Isso não acrescenta em nada na minha vida. Existem pessoas mais frágeis que talvez levem isso para um lado pior da vida. Mas o meu realmente sei onde eu tô bem comigo mesmo e não me importo muito com esses comentários. Então eu não vou fazer uma live contando sobre o desfecho desse date, porque primeiro eu tenho um problema com foco. Então a minha vida ela é anotada. Numa live, tendo comentários, superchats que são ótimos, eu me perco. E aí às vezes eu falo 3 coisas, recebo uma mensagem, vou ler e eu não consigo manter minha vida centrada, sabe? Eu preciso estar seguindo. A minha vida é na base dos post-its, então é um caso à parte. Mas, gente, é isso. Eu acho que eu já falei até demais. Vou chamar a vinheta. Tá nevando ali fora e quando eu sentei aqui propositalmente para estar conversando com vocês, eu até tive um mini flashback de quando eu morava em Frederiksberg e a câmera era de frente para a janela, de frente para a câmera e vocês viam sempre quando tava nevando. Então, tá nevando. Começou a nevar ontem e eu tô super feliz. E é isso. Eu vou só mostrar um pouquinho do que foi meu dia hoje e a gente volta conversando sobre o date com o padre. Eu tô andando na velocidade -1 porque o gelo tá vindo diretamente na minha cara e eu tô sem óculos. E é lindo, porém não quando bate nos seus olhos. E tá bem fraquinho. Eu tenho agendamento aqui no Cinepotique para lentes de contato. A Tiger já tá enfeitada pro Natal. O shopping abre às 10 da manhã, então tá aberto só há 10 minutos. E aqui é o Cinepotique, do lado do Tiger.
Eu escolhi a versão cinema aqui do iPhone. Tem duas opções para filmar. Uma delas é filmar e a outra é cinema. A cinema é bom porque não interessa para onde eu movimente, o cinema vai estar sempre focando no meu rosto. Então, para um criador de conteúdo, é perfeito. Hoje eu tô tomando meu cappuccino aqui. E tá super cozy, tá super hug, que nem o livro que eu mostrei pra vocês esses dias. Seguinte, eu conheci o padre na véspera do meu aniversário e eu fiz um vídeo contando. Conheci um padre. Foi na véspera do meu aniversário, depois no dia do meu aniversário eu tava loucaça, bebi horrores, e aí chegou uma segunda-feira, ele mandou DM pra mim, eu respondi a DM, a gente começou a conversar e tivemos um date num pub que é aqui próximo da minha casa. Nós somos relativamente, a gente mora muito próximos, tem uma rua que liga o meu apartamento do apartamento dele e se eu pegar essa rua, vai me levar no supermercado onde eu faço compras e no apartamento dele. Então a gente mora a cerca de 600, 700 metros de distância. E nosso primeiro date foi incrível, foi num pub e depois a conversa começou a fluir, ele perguntou se eu tinha comido, eu falei que não. Aí fomos no mercado juntos, compramos coisas pra comer, ele perguntou o que eu comia, não. Eu comprei um vinho português, ele preparou uma pasta na casa dele, a gente conversou, a gente jantou e a gente ficou. Foi assim, foi de um tudo e mais um pouco. Eu sou uma pessoa que respeito muito os outros, tá? Se eu estivesse falando de um outro homem qualquer, eu estaria utilizando termos mais baixos. Mas como eu tô falando de um padre e eu tenho respeito, não vou falar a putaria toda não, tá? Então a gente ficou, mamei ele, mas assim, tudo na base do respeito. Depois disso, a gente começou a conversar todos os dias e eu voltei outra vez pro apartamento dele. E o mais engraçado não eram as diferenças culturais, eram as diferenças religiosas. Ele me apresentou o universo dele e a gente zoava, né? Ele me apresentou o universo dele e aí falei pra ele, preciso fazer xixi, porque eu tomei muita cerveja na segunda vez. E aí na casa de banho, uma cruz gigantesca, bíblias espalhadas para todos os lados, livros. Ele já escreveu 2 livros, então ele é muito, muito religioso. Então assim, eu tava aberto para conhecer o universo dele e a casa dele é o oposto da minha casa. Então, enquanto na casa dele tem vários artigos religiosos, imagens e bíblias, a minha casa tem várias imagens também, livros de bruxaria, decks de tarô, oráculo. Então, assim, somos totalmente oposto na parte religiosa, mas eu estava apto para uma abertura, ele também. Ele me deu um livro dele, que ele escreveu. Ele já fez um trabalho missionário alguns anos atrás e eu dei um livro de bruxaria para ele. Então ele começou a entender um pouquinho mais do meu universo. Eu falei para ele, obrigado pelo livro, mas eu cresci num lar cristão, então eu já meio que sei o que tinha ali para oferecer. Eu falei, não vou ler não. Mas obrigado pelo carinho, por me dar um livro assim, autografado. Tá guardado aí, né? Não vou ler, mas tá guardado. Enfim, eu fui no apartamento dele 2 vezes, né? As 2 primeiras vezes. A gente conversou, a gente se curtiu bastante. A segunda vez, eu tinha acabado de fazer um exame de dinamarquês. Então eu falei pra ele, minha cabeça tá explodindo. Porque quando você força muito, dá uma coisa ruim, sabe? É um idioma difícil. Så jeg skrev på WhatsApp. I det jeg har læser med dansk, i det jeg har en dansk test. Så jeg skriver på dansk, læser på dansk. Så nu jeg tror jeg vil gerne drikke øl, og nu jeg vil gerne drikke som Jägermeister og også som vin. E ele falou pra mim, ok, vem aqui pra casa que eu tenho cerveja, tenho vinho e a gente pode relaxar. E eu falei, ok, mas por favor, não vamos falar em dinamarquês hoje porque minha cabeça já tá explodindo. Fui no apartamento dele, a gente tomou cerveja e também assistimos o filme da Amy Winehouse. Eu falei pra ele, você conhece a Amy Winehouse? Ele falou, não. Eu falei, como assim? Eu tenho essa tatuagem aqui, que é o olho da Amy Winehouse. Eu tenho quadros da Amy Winehouse no meu apartamento. Eu tenho todos os livros da Amy Winehouse. Eu tenho uma agenda que foi comprada na Amy Winehouse Foundation.
eu tenho um bonequinho da Amy Winehouse. Eu sou assim, a Amy Winehouse e a Lana Del Rey são assim, as duas artistas que eu amo, que eu adoro. E falei pra ele, meu Deus, tem um documentário da Amy Winehouse no YouTube, que são 2 horas e pouquinho, eu recomendo você assistir, que foi produzido pelo Asif Kapadia, acho que é assim que fala o nome dele. Ele também produziu um documentário do Ayrton Senna. E tem esse filme que foi lançado ano passado, que é o filme Back to Black, que pega a era da Amy Winehouse entre Franklin e Back to Black, enfim, até ela morrer. O filme, ele é bem controverso, porque esse filme foi escrito com a ajuda do pai da Amy Winehouse, o Mitch Winehouse. Então, assim, dá pra você assistir pelo lado das músicas, mas não dá pra acreditar muito. Então, quando você lê, se você já leu o livro da Amy Winehouse, escrito por um jornalista, a versão do jornalista, você vê que muita coisa o Mitch Winehouse omite no livro. Ele quis passar um paninho ali. É que nem ler o livro dele, Amy My Daughter, que a gente sabe que tem muita mentira ali, mas para um fã da Winehouse, o filme, né, se ignorar as verdades, dá para assistir. E aí colocamos o filme para assistir, é 1 hora e pouco, 2 horas, eu não sei. Assistimos o filme juntos, nos beijamos, tomamos cerveja, rolou de novo muita pegação, muito beijo, muito oral. E aí voltei para casa para dormir, porque no dia seguinte eu trabalhava. E aí combinamos que o próximo date seria na minha casa. Eu iria preparar um banquete aqui para ele. Banquete não, porque banquete é uma palavra muito forte. Eu ia preparar uns drinks aqui para ele, uns petiscos, e ele viria conhecer meu apartamento. E aí ele falou pra mim, olha, eu tenho o culto dele, né, gente? Eu sou bruxo, eu não sou católico, então se falar algum termo errado, me perdoem, porque eu realmente não entendo os termos de vocês, católicos. Mas ele falou pra mim, eu tenho um culto, uma missa, sei lá, eu não lembro que hora era a missa, acho que era umas 8 da noite. Então ele falou bem assim, eu posso chegar no seu apartamento às 3 da tarde, e aí eu fico até umas 7h30, 7 horas, e depois eu tenho que ir pra missa, pro culto, que é aqui pertinho, né, da igreja. E eu falei, tudo bem. Então eu preparei, fiz 2 coquetéis de maracujá, peguei vinho tinto português, peguei o Mateus, que é um vinho rosé português também, pus alguns petiscos aqui na mesa e ele chegou. E aqui um shot, minha voz tá indo pro pau, mas ele tá vindo aqui em casa cuidar de mim. Aí preparei algumas bebidas, isso aqui é portuguesa, né? Mateus é um vinho português, Mentor é português, meu Jägermeister. Fiz 2 coquetéis pra gente. E aí eu tô à espera dele. E ele pediu um livro de bruxaria, vou dar isso aqui pra ele. Convertê-lo. É isso, amiga. Ele tá chegando já já. Meu padre chegou. Tô indo lá buscar meu padre. Fui lá buscar ele e aí ele conheceu meu apartamento. Primeiro que ele ficou impactadíssimo porque ele tava entrando na casa da bruxa. Ele comentou com o pessoal da igreja católica que ele tava tendo um date com uma bruxa. E, gente, a maioria dos comentários que eu tinha recebido era perguntando se isso era aceitável pela igreja católica. E sim, aqui na Dinamarca existem, eu não sei se a igreja dele é ortodoxa, não me perguntem esses termos porque eu realmente não sei. Mas aqui na Dinamarca existem igrejas católicas onde os padres são gays. Então, assim, tem vários. O mais famoso deles é um padre que é até famosinho no Instagram e no TikTok, que é um padre gay aqui de Copenhagen. Que eu, inclusive, eu já dei match com ele também no Grindr. E sei que ele já pegou alguns amigos meus. E, enfim, né? Aquela coisa de recomendação. Quando você gosta, você recomenda. Mas vamos focar no meu padre aqui, né? O que era, que já não é mais. Veio aqui em casa, ficou impressionado. Mostrei pra ele o meu altar principal, mostrei alguns livros de bruxaria, mostrei pra ele o meu próprio livro das sombras, que é onde eu anoto os rituais que eu faço e dá certo. Então eu falei, olha, aqui é onde eu anoto as coisas que dão certo.
E depois eu mostrei pra ele um outro livro, que é onde eu escrevo os meus rituais, mas eles ainda não deram certo. Então eu tenho que ficar tentando e modificando. E quando der certo, aí eu passo pro livro principal. Mostrei os meus decks de tarô, oráculo, ofereci para tirar um tarô para ele também. E ele estava aberto. Da mesma forma que eu fui pro apartamento dele, eu tô falando muito de, né? Da mesma forma que eu fui pro apartamento dele, né, aberto para entender ele e a religião dele, ele veio aqui aberto para entender minha religião e me entender também. E nisso ele havia comentado com o pessoal da igreja dele que ele estava tendo date com uma bruxa. E aí as pessoas só falaram para ele tomar cuidado, porque na bruxaria existem várias vertentes, né? Da mesma forma que existem católicos e cristãos que são gente boa e gente má, na bruxaria também. Só que na bruxaria a gente deixa explícito pelo nome. Só que daí o que você acha que é mal ou ruim depende muito de você. Mas existem vertentes que são wiccanas, existem vertentes da bruxaria que são satanistas, existem vertentes do caos. Então assim, e ele falou pra mim, olha, na minha igreja eles só falaram pra mim ter cuidado porque você pode pôr um ritual ou fazer um feitiço pesado pra mim. E eu até brinquei com ele, falei, meu bem, se você souber o tempo que me toma ter que esperar uma lua certa e comprar os itens, gastar meu dinheiro pra cortar uma maçã e pôr o seu nome e fazer um adoçamento ou fazer uma amarração, então você não precisa se preocupar. E aí ele me perguntou se eu já tinha feito amarração amorosa pra alguém, e eu falei que já. E aí eu dei uma explicação pra ele que eu explico pra todo mundo. Temos acesso às informações. Eu sei fazer coisas que são mais positivas e mais negativas. Acho necessário me defender? Eu vou me defender com unhas e carnes. Eu peço pra pessoa, por favor, pare. Você está me atrapalhando, você está sendo deselegante comigo. Se a pessoa não sair da minha frente e continuar me infernizando, aí eu vou dar uma dorzinha de cabeça pra ela, né? Porque eu acho que a pessoa ela tá com muito tempo ocioso. Eu falo, eu vou pôr um probleminha aqui pra ver se ela desaparece da minha vida. Se ela não sai, e aí eu tenho total direito de fazer o que eu quiser pra eliminar essa pessoa da minha frente. Então eu falei pra ele, olha, tá em aberto. Eu sou uma pessoa que eu tenho conhecimento de fazer coisas que ao seu ver, podem ser vistas como boas, ruins, certo ou errado. Porque na minha religião não existe o certo ou errado, não existe pecado na minha religião, existe na sua. Então, eu uso bruxaria a meu favor. E então é isso. Isso não foi nenhum problema pra gente, a gente continuou se vendo e a gente foi muito intenso assim nesse meio termo, porque ele começou a me seguir em todas as redes sociais, Facebook, que é uma coisa assim, o meu Facebook é só família e gente do meu trabalho. Quando eu recebo solicitação de amizade e eu nunca vi a pessoa, eu dou bloco. Eu não rejeito, eu dou bloco, porque é uma coisa muito pessoal pra mim. Instagram ele já tinha, me seguiu no Snapchat, porque aqui na Dinamarca o Snapchat é ainda em alta, as pessoas usam bastante, usam até mais do que o WhatsApp. Já conversávamos pelo WhatsApp, e então tava indo num jeito legal, eu indo no apartamento dele, a gente se encontrando, a gente conversando todos os dias. Quando eu acordava, eu sempre acordo mais cedo por conta do meu horário de trabalho, mandando mensagens, ele respondendo, a gente combinando coisas, até que, deixa eu dar uma engolada, porque aí entrou o começo do fim. Até que ele falou pra mim um dia que tava errado tava errado continuar, né, nessa vida. Ele não usou a palavra promíscua, mas seria errado ter relação sexual antes do casamento e ele quer, né, é uma mentalidade dele, ele quer casar primeiro pra ter o rally rola completo depois. E aí eu não entendi. Como assim? A gente já tá se pegando em todos os níveis, a gente já tá fazendo um monte de coisa, a gente já tá, sabe? Agora, Mona, agora você vai falar isso pra mim. Falei pra ele, olha, eu super entendo você, se você tá nessa de agora, né? Passou uma borracha ali, agora você escolheu esperar e quer casar pra depois continuar tudo. Parabéns, mas eu não sou assim, eu sou dadeira e pra mim, eu tô num date, eu quero sexo. Sexo é muito importante pra mim, da mesma forma que eu faço total apologia
ao álcool e faço minhas lives, tomando os meus drinks, tô sempre falando, tomando minhas bebidas, os meus drinks, então eu não nego, eu não vou fazer a Sonciane. Eu faço apologia ao álcool, mas eu também faço apologia ao sexo. Eu acho que sexo é bom, sexo tem que ser feito, e mamem bastante, deem bastante, e falei pra ele, olha, isso não rola comigo. E aí fui em mais um date na casa dele, só que eu já tava meio assim, e aí ele percebeu que eu já tava mais reservado, meio assim, já tava perdendo um pouco o encanto. E daí nesse último date que a gente teve, a gente se beijou, a gente se abraçou, teve sexo oral também, não teve sexo anal, mas teve sexo oral. E aí voltei pra casa e aí mandei mensagem pra ele, falei, olha, eu preciso ser muito sincero com você. Você é uma pessoa muito bacana, você é uma pessoa bem legal. Ele já tinha excluído o aplicativo dele Ele já tinha excluído o Grindr, o Tinder e o Hinge, porque ele tava muito intenso e queria fazer o relacionamento acontecer entre nós dois. Eu fui honesto com ele, tenho prints dessas mensagens que tá tudo salvo, onde eu falei pra ele, olha, eu ainda não excluí os aplicativos gays porque ainda não estou num relacionamento. Eu tô te conhecendo. Quando eu achar que a gente vai evoluir para uma outra fase, aí eu apago os aplicativos, mas ainda não chegou essa hora. E aí eu mandei mensagem para ele, falei, olha, eu preciso ser muito honesto com você, porque eu sou uma pessoa direta, para mim o papo tem que ser reto e direto. Eu não vou casar para ter sexo depois. Isso não é para mim, não é minha mentalidade. Eu não venho de uma religião que existe pecado, respeito a sua, mas a minha não existe, não há certo, não há errado, e eu não vou casar em janeiro, eu não vou casar daqui 3 meses, eu tô fazendo vídeo contando de onde a gente parou, tá? Então, fazendo os cálculos, 3 meses, eu não vou me casar em janeiro para poder ter uma vida sexual ativa com você pro resto da minha vida, pelo contrário. Sexo tem que ser durante o date, porque a gente tem que ver se dá liga, dá match. O relacionamento não é feito só de beijo e carinho, gente. Putaria também. E pra mim o sexo é muito importante. E se pra você, a partir de agora, você estabeleceu que o sexo é só depois do casamento, então pra mim acabou. E aí ele respondeu que entendia e que agradecia pelo fato de eu estar sendo sincero, mas que ele precisava muito esperar, porque estava passando por uma linha que seria pecado para ele. E ele só queria sexo depois do casamento. Então ele falou, eu quero muito casar. E depois que casar, a gente tem uma vida sexual. E eu bati meu pé de que eu não vou casar sem conhecer a pessoa. Eu preciso estar num relacionamento. Eu não preciso estar num relacionamento. Depois de um date, depois que eu entro num relacionamento, eu preciso que essa união e que esse relacionamento tenha tempo para me entender quem é você, o que você acrescenta na minha vida, porque é assim que a gente respeita a fase do namoro. A gente começa num date, que são os encontros, depois evolui para um namoro, que ao meu ver tem que demorar tempo, porque o namoro é onde eu tô te conhecendo. Eu sou assim, meu pezinho é um pouco atrás, porque eu acho que morar juntos, assim, de cara, você pula uma etapa muito importante da sua vida. Então eu preciso passar pelo date, passar pelo namoro. Se der liga depois de um bom tempo juntos, entrar na fase do noivado, para daí então ter o casamento. E eu não posso casar em 3 meses. Eu não posso entrar num relacionamento em outubro e em janeiro tá casado. Isso não tem cabimento, isso não é pra mim. Né? Eu admiro as pessoas, admiro o cacete, né? Eu respeito as pessoas, não respeito também não. Entendo, também não entendo, né? Ai, gente, tem gente louca que vai lá e casa, mas eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu tenho 32 anos de idade, eu quero muito entrar num relacionamento. Eu até conversei esses dias com um brasileiro, achei que ia dar, mas ele sumiu. Acho que o meu jeito assusta as pessoas, porque eu sou muito direto ao ponto, isso é bastante independente. Eu sei que eu já fui chamado de workaholic por várias pessoas, mas eu não vou depender de macho pra nada. E é isso. Eu amo os meus fetiches, apresentei pra ele os meus fetiches, mostrei pro padre minhas algemas, os meus vibradores. Então, assim, os meus amigos até começaram a zoar que eu tava levando o padre pro inferno comigo. Eu, particularmente, não acredito
nessa vibe, nessa pegada da Bíblia, sabe? Mas eu respeito, é a religião das pessoas, eu super respeito. E eu sempre falo na internet uma coisa que eu levo pra minha vida, que é o combinado não sai caro. E eu não vou me casar em tão pouco tempo pra poder ter uma vida sexual com alguém. Porque imagina se não dá liga, e se eu não gostar, né? É claro que juntos eu gostava da presença dele, eu gostava das brincadeiras eróticas, o sexo oral era incrível. O pênis dele eu gostei bastante, me agradou e muito, mas falta muita coisa ainda pra mim poder entrar numa relação séria, sabe? Eu tenho que realmente conhecer essa pessoa e eu não vou casar em 3 meses. E eu acho que isso é uma coisa que meu martelo já tá batido. Eu não caso em 3 meses, eu não tô grávida, eu não tô desesperada, eu não preciso de um passaporte, eu não preciso de um documento. Não sou que nem essas pseudo-influentes que acaba de mudar pra Dinamarca e já faz conteúdo tipo, conheci meu dinamarquês em 3 meses, casei e vou dar dicas. Eu não tô aqui pra fazer nenhum tipo de aliciamento ou enganar as pessoas que elas podem vir encontrar pessoas rápidas para casamento. Existem dinamarqueses que fogem de casamento, amo esses, mas existem também pessoas que são emocionadas e de todas as culturas. Existem muitos brasileiros desesperados, que aí o desespero pode ser porque eles queiram documentos ou pode ser porque são pessoas emocionadas, mas tem muito emocionado aqui também, tá? Que você tá conhecendo, a pessoa já quer uma união séria, tipo de casar, e eu não vou casar. Eu não vou casar em 3 meses. Eu faço as minhas brincadeiras, que quando eu encontrar o homem certo eu vou casar assim, papum, tipo Lana Del Rey, mas não vou casar rápido, assim, eu não tô nesse nível. E depois disso eu brochei, sabe? Eu não... O que eu vou fazer? Eu não vou ficar visitando a casa de uma pessoa que eu sei que a intenção dela é me levar para o altar em 3 meses para poder ter uma vida sexual. Eu acho que se isso já deu errado ali no comecinho, não tem por que eu continuar. Continuo respondendo ele em todas as plataformas que ele me escreve. O Snapchat eu respondo quando ele me manda coisas. Esses dias ele mandou um Snapchat na igreja dele. Eu não entendi nada, não respondi, mas porque eu acho que... Não sei, né? Acho que você tem que respeitar também o ambiente que você se encontra para estar fazendo tais conteúdos. Mas eu respondo as mensagens do Instagram, respondo as mensagens no WhatsApp. Teve um dia na semana retrasada que eu tava num date com um boy e ele mandou mensagens querendo me encontrar no bar. Falei, olha, eu estou acompanhada no bar, então não venha. Ele super entendeu, porque eu gosto de ser sincero e eu gosto de respeitar as pessoas, porque respeito é uma coisa tão bacana. Porque às vezes não deu certo num date, mas talvez dê certo pra uma amizade. E pra essa amizade acontecer, você precisa de respeito. Então, assim, é um vídeo muito curto para dizer que não deu certo. Eu tenho uma mentalidade, a mentalidade dele é outra. Talvez ele seja um cara incrível e isso eu nunca vou saber porque eu nunca vou me casar com tão pouco tempo. Eu preciso de tempo para conhecer. Nem passou a ser um namorado para mim pensar em casamento. Então, assim, não deu certo. É um date que não deu certo. Eu aplico isso à minha vida. Eu não posso casar com alguém que eu não conheço. Não sei não sei pronunciar seu nome completo ainda. Não sei seu histórico de vida. Não sei nada sobre você. Eu sei o que você está me mostrando ali naquelas primeiras semanas. E nesse caso, durou 2 semanas e já teve papo de casamento e não é pra mim. Então, foi isso, sabe? Da mesma forma que eu fiz um vídeo bem rapidinho dizendo que eu tava tendo um date com um padre, eu tô fazendo esse aqui bem rapidinho também dizendo que acabou. E é isso. Gente, não tem mais nada pra falar. E volto porque muita coisa está acontecendo nesse mundo amoroso. E aí eu volto com outro vídeo para dar o update de um outro caso que foi filmado há 8 meses atrás. E a vida é uma loucura, uma caixinha de surpresas. Mas a única coisa que eu posso garantir para vocês é que eu respeito muito o tempo que eu acredito que seja certo. Eu acho que tem que começar num date, onde você vai estar conhecendo inicialmente aquela pessoa, quem ela é, o que ela faz, os seus ofícios, um pouquinho do caráter dela que ela mostra, né? Porque o date é assim, são as duas partes tentando se impressionar. Eu vou mostrar o meu melhor, ele vai mostrar o melhor dele, e se der liga, avança para um relacionamento que é onde você vai estar conhecendo melhor a pessoa. Você vai conhecer o histórico familiar, o histórico de vida,
essa pessoa vai conhecer mais de você também. E aí, depois de muito tempo, com amor e um sentimento bacana, onde tenha compromisso, lealdade, amor, honestidade, você avança para um noivado e depois para um casamento. Então eu não posso pular tudo isso, porque senão eu vou me casar para me divorciar em um mês. Então não tem porquê. E é isso. Eu vou ver vocês aqui nos comentários, saber a opinião de vocês. Mas o date entre a bruxa e o padre chegou ao fim.